Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana, agora 64 dias das nossas eleições presidenciais. O dia 2 de outubro já está chegando e a gente não pode perder de vista que eu e você, as pessoas que nós conhecemos, nós somos sobreviventes. Nós escapamos desse governo que fez de tudo para que a gente não tivesse saúde, não se importou se a gente ia se contaminar ou não, se a gente ia morrer ou não, enfim. Isso jamais pode ser esquecido. E a partir do dia 2 de outubro, o Brasil vai começar novamente a discutir a nossa realidade concreta, a realidade política, a realidade econômica, situações do nosso dia a dia, o futuro do Brasil. Porque nesses últimos 3 anos, nós ficamos absolutamente atordoados discutindo questões psiquiátricas dos governantes, questões de desequilíbrios psicológicos, desvio de caráter, a mistura de política com religião, a vigarice por trás de um governo que iludiu parcela do povo brasileiro e que prejudicou cada vez mais os nossos interesses concretos. Então, o dia 2 de outubro é uma data que marca a minha responsabilidade, a sua, da gente ajudar o Brasil a mudar, porque a gente não pode deixar que uma parcela da população brasileira que ainda não entendeu o que está acontecendo, vote nessa criatura que hoje é o presidente do nosso país. E o futuro dele não será nada agradável para ele. Assim que mudar o governo, muitas estruturas vão ser mudadas também. Ele será uma figura imprestável, inservível para todos os esquemas que se deram bem durante o governo dele. E certamente ele vai pagar muito caro por tudo aquilo que aconteceu no Brasil, com o povo brasileiro, e as pessoas que estão próximas dele também vão ser muito responsabilizadas. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero agradecer você que está aqui no nosso portal nesse momento, você que está chegando também. Seja muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, é muito importante, mande seus comentários para cá também, enfim, e vamos seguir em frente. Se você puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui no nosso portal, entre 5 e 5 e meia, todos os dias. E mais uma vez, um grande abraço a você que se tornou membro aqui do nosso clube de membros, cresceu bastante, é muito legal ver esse tipo de incentivo que vocês dão aqui para essa atividade que eu faço aqui com muita satisfação com vocês. Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, eu fiz uma resenha aqui da live do presidente da República ontem. E ele certamente recebeu um briefing do general Paulo Sérgio Nogueira que a situação está muito complicada no plano internacional, porque ele conversou tete a tete ali com o secretário da Defesa dos Estados Unidos, que eu comentei com vocês, que simplesmente é o chefe do Pentágono. Isso diz muitas coisas, e eu saliento sempre, né? Ele não fala por vontade própria, um personagem como esse que veio aqui ao Brasil. Ele veio mais uma vez para sublinhar que há uma preocupação não só dos Estados Unidos, mas de todos os países, das economias globais em relação ao que está acontecendo no Brasil. Isso está fazendo com que cada vez mais o presidente veja que ele está isolado, que as suas bravatas não funcionaram, e que a sua live daqui para frente se tornará um espaço que vai ser uma espécie de Ana Maria Braga, só que no lugar dela o Bolsonaro, dando receita de bolo, falando de amenidades, falando de futebol, falando de receitas ou de simpatias para trazer o amor perdido, ou para a queda de cabelo, ou para algum tipo de problema, enfim, é o que restará para ele. A gente vai começar a ver agora o Bolsonaro fazendo receita, porque falar de educação ele não tem o que dizer, falar de saúde ele não tem o que dizer, de saneamento básico, de infraestrutura, de investimento público, de ciência, tecnologia, cultura, nada. Nós tivemos aqui um período onde nós ficamos apenas discutindo insanidades mentais e vigarices. Mas esse período, como eu disse para vocês, está indo embora. E aí, eu gosto sempre de salientar, né? Quem teve aqui foi o chefe do Pentágono, né? Eu vi até a foto que eu não tinha mais cedo, do senhor Lloyd Austin. E aqui, só para ver no fundo aqui, o Pentágono, né? Só para a gente ver o que está acontecendo e como é que o Bolsonaro realmente teve que mudar o seu tom ontem na live, não falando mais nada de processo eleitoral, não falou de ministros da Suprema Corte, não falou de urnas de auditáveis, nada. Não falou de manifestação do 7 de setembro, que ele está querendo manchar uma data dessa que seria uma data para a gente comemorar aqui no Brasil, né? Para a gente lembrar, né? Com muito entusiasmo cívico, embora a gente tenha todos os problemas aqui no nosso país, mas foi a data de nascimento da República Brasileira, da República não, do nosso país, né? Enfim, isso tudo está jogando ao lado, está sendo substituído por motociatas, por situações absolutamente inúteis, sem significado algum. Nós que não queremos tumulto, nós certamente não iremos para as ruas no dia 7 de setembro. Eu estou até pensando em fazer aqui receitas de canjicas
para homenagear a revolta dos canjicas, que Machado de Assis tinha colocado ali, tinha representado no conto O Alienista, numa cidade que virou um grande hospício. Pois bem, esse pessoal do bolsonarismo está querendo fazer a revolta dos canjicas 2, a vingança. Então é melhor a gente ficar em casa comendo canjica, né? Pois bem, o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, já deu recado, teve que assinar lá a carta pela democracia. Os movimentos pela democracia no Brasil estão ficando cada vez mais consistentes, cada vez mais pessoas chegando para assinar. E, no meio dessa história toda, tivemos pesquisas eleitorais, onde o bolsonarismo esperava que todas essas mentiras, todas as suas farofas que foram distribuídas, dizendo que os caminhoneiros vão ganhar mais uma grana, o auxílio emergencial, taxista, enfim. Isso acabou não tendo nenhum tipo de impacto sobre o processo eleitoral positivamente para Bolsonaro. E a tendência é ele se desgastar cada vez mais, porque na medida que o poder econômico, que o poder político, que a mídia foi enxergando que o Bolsonaro será incinerado no final, ele vai perder mais apoio, enfim. E o Brasil vai, de fato, se preocupar em discussões políticas num outro plano. É isso aí que vai acontecer no Brasil, com certeza. Aqui a matéria aqui do G1 diz: pesquisa que mostra estabilidade na corrida eleitoral causa anticlímax na campanha de Bolsonaro. Gente, ele vai ter que discutir política. E quando ele começar a discutir política, nós vamos ver que nós não estamos diante de uma pessoa capacitada politicamente. As mentiras, as insanidades, elas vão ser confrontadas com a realidade brasileira, com os supermercados, com a nossa vida, com o emprego, com o desemprego que os jovens estão tendo, as pessoas que querem o primeiro emprego, a falta de educação, a falta de perspectiva, a falta de infraestrutura no nosso país para as pessoas viverem bem. Isso tudo vai aparecer. Esse discurso do pânico moral, do pânico vermelho, medo de comunista, medo de socialista, ficar falando de Cuba, de Venezuela, isso não vai engabelar mais ninguém. E hoje a gente vê um reflexo de um assunto que eu tratei ontem com vocês, colocado aqui pelos grandes jornais. Por exemplo, o Estado de São Paulo está dizendo: inaceitável chantagem. Do que eles estão falando? Bolsonaristas tentam coagir justiça eleitoral com ameaça de tumulto caso as exigências do presidente não sejam atendidas. Ora, se Bolsonaro não aceita as regras do jogo, não o dispute. Simples assim. As pessoas estão dizendo que as urnas eletrônicas são fraudadas, que não têm credibilidade. Não compareçam para votar. E o presidente da República, enfim, enfia a viola no saco e, dentro da democracia, questiona as questões todas que ele quiser através da justiça. Ontem eu mostrei para vocês o genro do Silvio Santos, né, que virou ministro. O genro do Silvio Santos, o Fábio Faria, também fazendo discurso aqui, nem vou reproduzir para vocês, de que não estamos fazendo acordo, estamos costurando um acordo para que as eleições se deem de uma forma tranquila. Até 7 de setembro, as arestas serão aparadas, o presidente vai conversar com o presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, ou Fachin. É uma conversa que eu disse para vocês aqui mais cedo, né? É conversa de miliciano com autoridade, é isso? O bandido desinvestido de qualquer capacidade jurídica, de qualquer representatividade, de qualquer legitimidade, vai querer colocar a faca no peito da autoridade, do magistrado. É assim que funciona na cabeça dessa gente. E o editorial aqui, em dado momento, diz: essa negociação é um completo disparate, rigorosamente inconstitucional. Em primeiro lugar, o Poder Executivo não tem nenhuma competência sobre as atribuições da Justiça Eleitoral a respeito das eleições. Toda pressão do governo federal para que o TSE faça mudanças nos procedimentos relativos às urnas é exercício abusivo da função pública. Eu falei isso com vocês desde ontem, nos nossos encontros, né? Em segundo lugar, as sugestões do Ministério da Defesa, feitas no âmbito de um órgão consultivo da Justiça Eleitoral, são apenas isto, sugestões. O TSE não tem nenhuma obrigação de aceitar, tampouco de oferecer contrapartidas. Não existe, não pode existir uma negociação, entre aspas, entre Ministério da Defesa, outro órgão da administração federal, e a Justiça Eleitoral, pelo simples e cristalino motivo de que o Ministério da Defesa ou outro órgão da administração federal não tem competência sobre as eleições. Gente, foi quase aquilo que eu disse ontem, desde quando eu comentei esse assunto com vocês. E por que essa coincidência? Porque é uma visão republicana, a visão do Estado de Direito, como as coisas funcionam e de como as coisas não podem funcionar. Milícias incorporadas dentro da administração pública não podem fazer chantagem.
A chantagem não é instrumento de fazer qualquer coisa dentro de uma república, né? Me lembrou até, gente, infelizmente eu acho que não vai dar para vocês verem, tá? Porque está muito escura, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo esse trecho de um filme, que é uma comédia, né? Corra que a polícia vem aí. Na cena, que está muito escura aqui, o personagem aqui, ele entra dentro de um local, de um covil de gangsters, e sozinho, e diz para as pessoas se renderem ali, né? Faz ameaça ali, né? Olha, se rendam aí. Só que ele não tinha poder para fazer absolutamente nada, porque diante dele estavam ali vários criminosos. No final da história, é muito engraçada essa cena, né? Porque ele não morre, né? Só dando o briefing aqui o trecho aqui do que aconteceu. Mas é uma sátira de como uma pessoa que não tem poder algum tenta fazer alguma coisa e como essa pessoa se dá mal. Eu acho que vai dar para ver umas sombrinhas aqui, mas vamos ver se dá para pegar aqui alguma coisa. Aí ele entra, né, e fala, polícia! Joga, só que tá todo mundo armado. Ainda tem um que joga arma ali no chão, né? E aí é muito engraçado, gente. Eu vou colocar, não sei se vai passar nos direitos autorais aqui. Enfim, por isso eu estou colocando só um trechinho aqui, né? Isso mostra muito o que está acontecendo no Brasil, esse grande hospício que virou a administração Bolsonaro. E aí uma situação que eu fiquei de comentar com vocês, mas que não deu tempo, mas hoje eu vou dar uma comentada aqui, é a dona Michele dizendo aqui, desse perfil psiquiátrico do presidente da República, né? Que confirma tudo aquilo que a gente tem dito aqui, o que confirma que ele está boiando, ele não tem para onde ir. Vamos ver, acompanha esse trecho aqui, gente. Ele dorme angustiado, ele deita angustiado. E de madrugada, ele é meio sem noção com o celular, tá? Ele é meio sem noção com o celular, mas sem celular ele tem noção? Mas quando eu vejo ele assistindo ali, ouvindo Paulinho Gogó, Ceará, da Praça é Nossa... Realmente o Brasil não tem problema algum, né? Então o presidente, como não tem problema algum, ele fica assistindo Paulinho Gogó, Ceará, Praça é Nossa. É uma beleza, né? E eu vejo aquela alegria, aquele sorriso vindo de dentro, eu falo, glória a Deus. Ele me acordou, eu tô com raiva dele, mas glória a Deus porque ele amanheceu bem. E eu tenho certeza que ele vai ter um dia bom. E muitas vezes... É uma maravilha, né? Não é à toa que eu achei a senhora Michele muito parecida com a Dona Evarista, né, do conto O Alienista. A Dona Evarista era a mulher do Simão Bacamarte, o gestor do hospício, que acabou internando a própria mulher, porque certamente ela fazia coisas muito parecidas com essa aqui da senhora Michele, né? A pesquisa do Datafolha de ontem, que todo mundo já conhece, ela mostrou uma estabilidade muito grande nos números. A gente vai ter muitas agitações ao longo desse mês de agosto. A gente vai ter mudanças aí, a gente vai ter bombardeios por todos os lados. Nós não sabemos exatamente o que vai eclodir desse processo. Mas com esse tipo de informação aqui, Datafolha, 73% dizem que há corrupção no governo Bolsonaro. Gente, é muita gente que está vendo que, apesar desse discurso do Bolsonaro negacionista, a corrupção está graçando para cima e para baixo. Para brasileiros, saúde, economia, miséria, educação e violência são os principais problemas. E quando a gente tem 73% da população vendo que esse governo é um governo corrupto, o que a gente pode esperar eleitoralmente? Ele tem alguma chance de vencer, sobretudo com esse discurso mentiroso dele, que é um governo que combate a corrupção? E hoje saiu isso aqui, vamos ver se vai dar no jornal à noite, né? Os telejornais vão mostrar isso aqui, ó. Mais um corrupto flagrado, né? Não sou eu que estou dizendo isso aqui. PF, Polícia Federal. Líder do governo pediu dinheiro e atuou por empresário. Mensagens indicam que Eduardo Gomes trabalhou para adiar portaria no Imetro. Ele disse que repasses eram empréstimos. Gente, é impressionante como é que esse pessoal do Centrão, essa turma do bolsonarismo, como é que eles recebem empréstimos, né, de empresários, como é que a primeira-dama recebeu cheques, como o Flávio Bolsonaro mexeu com dinheiro, o Queiroz, como essa gente comprou imóveis com dinheiro vivo. É um negócio impressionante, é um traço comum entre essas pessoas todas. E aí, um fato também no meio dessa história política toda que nós estamos vendo, é uma questão econômica que eu quero conversar com vocês. Mas antes disso, né, vamos reforçar aqui que os grupos midiáticos continuam também detectando isso tudo que eu estou falando para vocês. O Bolsonaro está boiando. Cresce o apoio a ato de repúdio a ameaças de Bolsonaro. Pois bem,
A gente vê os jornais aqui na área econômica, olha só que manchetezinha que engana o leitor assim de uma maneira muito simples, de uma forma muito direta. Ontem no Jornal Nacional eles falaram disso aqui. Lucro da Petrobras vai financiar Auxílio Brasil. Estatal antecipa pagamento de dividendos e governo levará 32 bilhões. Você fala, puxa vida, né? A Petrobras, legal, uma parte está indo para o governo, para programas assistenciais, numa antecipação. Mas o que é que a matéria não diz? A matéria não diz que a divisão de dividendos foi de 87 bilhões e 800 milhões. Logo, o setor privado levou mais, ou os acionistas privados, levaram mais de 55 bilhões de reais. Enquanto está indo uma parcela que seria, em tese, revertida para o povo brasileiro, a grande parte desses dividendos estão indo para os amigos de Paulo Guedes, que está sumido, né? Paulo Guedes não está aparecendo nesses dias todos. O Brasil está nessa situação toda que nós estamos vendo, mas nós não temos ministro da economia, nós temos gangsters, nós temos vigaristas falando da nossa realidade. E é contra essa situação toda que eu criei aqui o nosso portal, que vocês estão aqui compartilhando os nossos vídeos, que a gente está participando da vida política do nosso país e que a gente está enfrentando essa gente toda para que eles caiam aonde eles nunca deveriam ter saído, para o lixo da história. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos seguir em frente. Mais uma vez, muito legal estar aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vamos seguir na frente. Tchau, seguir em frente. Tchau.